Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso intensivo de emergências químicas. Eu sou Henrique Preto e você está aqui desfrutando, né, desse evento único no país, né, referente a emergências industriais. Existem desafios e desafios sobre outros produtos, mas sobre emergências industriais, esse é o primeiro, né? E chamei de intensivo e não de desafio. Hoje nós falaremos sobre roupas químicas, né? Estou falando de emergência química, nós vamos falar sobre roupas químicas hoje. Bom, essa aula também ficará por 24 horas online, tá? A partir do momento que eu apostar. Então, por exemplo, se eu posto uma aula às 18 horas, que foi o caso da última, né? Ela fica até às 18 horas do dia seguinte. Então, embora eu esteja postando essa aula, a aula passada ela vai ficar mais por um período de tempo para completar as 24 horas e ser justo com vocês, porque é o nosso combinado. Fiquem aqui, né? Na segunda-feira eu tenho a novidade da forma de disponibilizar todas as aulas para vocês. Se perdeu ou gostaria do material, já tem essa possibilidade na segunda-feira. Eu vos apresento. Então, tem muita coisa boa para vir, tá certo? Bom, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de maldade, né? Para muita gente. Começa já a diminuir a visualização dos vídeos e uma série de coisas, né? O pessoal já está com a cabeça no final de semana. Estarei aqui sábado, estarei aqui domingo com vocês, tá? E segunda-feira também, que será o nosso último dia de intensivo. Tenho que dizer que tenho gostado muito, o pessoal tem participado, tem sido fantástico. Tá? Então vamos nessa, né? Vamos entrar no nosso, dados os avisos, vamos entrar no nosso tema, né? Nosso tema hoje vai ser roupas químicas. E antes de começar o tema, tá? Eu gostaria de desenvolver uma rápida e breve reflexão, tá? Sobre essa frase do professor Olavo de Carvalho, né? No livro O Jardim das Aflições, tá? Só essa primeira parte, né? Nenhuma descoberta se faz sem instrumentos. Tá? O que o professor Olavo quis dizer dentro desse contexto? Que foi necessário para o ser humano diversos instrumentos cognitivos, né? Como o historicismo, a matemática e assim por diante. Trazendo para a nossa realidade dentro das emergências, tá? A gente não consegue, não tem meio de ação, o ser humano não tem meio de ação para atender nenhum tipo de emergência, que seja um fogo, tá? Na frigideira. E quando eu digo o ser humano, eu estou dizendo o ser humano nu, o ser humano sem recursos, sem equipamentos, né? Experimente você tentar apagar o fogo de uma frigideira sem uma tampa, sem um pano molhado, sem qualquer outra coisa, só com suas mãos. Você está pelado, tem uma frigideira queimando na sua frente, vai tentar apagar. Você não vai conseguir apagar, ou você vai se queimar inteiro, né? Então, a gente tem que refletir sempre perante o quanto é limitado o meio de ação do ser humano. E o que nos dá, o que potencializa o nosso meio de ação? A capacidade, aí entra um termo interessante, que é a capacidade de resposta à emergência. A capacidade de resposta à emergência, ela se dá, obviamente, que tem que ter um elemento humano ali, tá? Existem sistemas que não precisam do elemento humano, mas nós estamos falando de um atendimento de emergência em que precisa de um elemento humano. Esse elemento humano, ele precisa ser treinado, né? Tem que ser capacitado e tem que ter recursos para isso, tá certo? Entre esses recursos que nós estamos falando, obviamente aqui dentro do intensivo de emergências químicas, tá certo? A roupa química é um elemento essencial para isso, tá certo? Ninguém quer se queimar, ninguém quer falecer, morrer em função de uma emergência envolvendo produto químico. Então a gente já viu que é necessária uma descontaminação, porque se você entra no local com roupa química, você precisa se descontaminar para sair do local, né? Agora é o seguinte, quais são as roupas químicas? Quais são as opções? As opções são inúmeras, né? As opções são inúmeras. Aqui, né, na tela, por exemplo, nós temos uma foto de uma roupa química, um Taiken, né, TK, encapsulada, tá certo? E existem outros tipos de roupa química nível A. Existem vários tipos de roupa química para nível B e assim por diante. Então, vamos entender, vamos falar da graduação das roupas e não cada tipo de roupa. Porque cada fabricante ele vai fazer as lâminas da roupa química, né, os polímeros da roupa química, ela tem camadas e assim por diante, a luva, a bota e assim por diante, com o, 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 o material
que ele acha que é melhor para determinados produtos. Então, quais são os requisitos que a gente tem que levar em consideração ao escolher uma roupa química, fora o nível de proteção que ela lhe dá, tá? Fora o padrão. O nível é a permeabilidade e a resistência a determinado produto. Então, o que você vai fazer ao adquirir uma roupa química? Você vai pegar o representante e vai falar assim, eu tenho um cenário de emergência com amônia. Qual que é a roupa química que você tem que é mais resistente à amônia? Eu tenho um produto que é ácido nítrico, ácido fluorídrico, ácido acético, ácido adípico. Então, você vai pegar a roupa química para essas situações, ou, óbvio, que você não vai ter uma roupa química para cada situação, por questões financeiras, né? Mas você vai elencar a melhor roupa química para você de acordo com a menor permeabilidade, né? A maior duração daquela roupa, quanto ela suporta determinados produtos químicos. Tudo bem? Então, essa é a linha de raciocínio. Mas, basicamente, quando a gente fala, tá, em roupa química, elas são divididas em 4 níveis. E esses níveis, eles vão variar de acordo com o nível de proteção, né? Então, a gente tem desses níveis, né, de roupa química, cada um ele tem uma característica diferente, tá certo? Lembrando que o tecido da roupa química, o polímero que ali é colocado, eles podem ser diferentes entre duas roupas químicas nível A, tá certo? Eu posso ter uma roupa química nível A com determinado polímero, com determinado tecido ali, né, um polímero de proteção, outra roupa química nível A em outro polímero de proteção. Então, nós estamos falando de níveis de proteção, não na especificidade de cada roupa, tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio que nós seguiremos aí, tudo bem? Aqui na foto, por exemplo, vocês estão vendo quatro integrantes aí, 2 estão com roupa química nível A e 2 estão com roupa química nível B, tá certo? Então, a gente vai começar a definir essas situações aí. Agora, imagina o seguinte, né? Eu dei essa aula no Daytech. Imagina só, o time de rápida intervenção. Na verdade, eu falei de incêndio estrutural e tudo mais, mas o time de rápida intervenção, o REACH, né? Ele deve estar presente também em emergências envolvendo produtos químicos? Sim ou sim? Porque é o seguinte, se acabar o cilindro de ar dentro de uma roupa química nível A, como que faz? Tem toda a questão de sinalização, questão de comunicação, radiocomunicação, tem todos os requisitos de segurança, tem tudo, né? Inclusive, na última aula do DTEC, nós falamos de proteção respiratória, eu fiz um pequeno comparativo ali, né, entre a NFPA 1981 e a NBR que a gente tem nacional sobre isso, né? Mas, e se tiver com muito ruído na área, e as pessoas não verem, né, problema de visibilidade e assim por diante. Então, o RIT, né, o Rapid Intervention Team, o time de rápida intervenção, o grupo de rápida intervenção, ele tem que estar presente também, né, em emergências envolvendo produtos perigosos. Tem que estar presente, né? Eu disse, entenda como seria bom que estivesse presente, porque às vezes a gente não tem efetivo e nem mesmo roupa para isso, porque o REACH ele deveria, por definição, ter o mesmo nível de proteção do que quem está entrando. Então, se entraram 2 pessoas para a emergência contendo roupa química, vestindo uma roupa química nível A, o REACH tem que estar com roupa química nível A. Por quê? Porque ele vai entrar no mesmo local da emergência que aquelas pessoas estão e possivelmente podem passar mal. Tá? Mas o foco aqui não é o REACH, né? O foco aqui é a roupa química. Quando a gente fala de roupa química, então, a gente tem basicamente 2 tipos. As roupas químicas que são encapsuladas e as não encapsuladas, né? Qual é a diferença entre uma e outra? Uma roupa química encapsulada, você entra dentro dela, portando o equipamento de proteção respiratória em você, tá certo? Então, o equipamento de proteção respiratória fica dentro da roupa química. Na roupa química não encapsulada, só você entra dentro dela, tá? E o equipamento de proteção respiratória fica para fora, embora vai haver vedação na peça facial e uma série de coisas, mas o equipamento de proteção pessoal fica para fora. Agora já fica uma dica, né? Se o cara entrou com uma roupa química que não é encapsulada e eu preciso fazer a descontaminação, é de grande importância que essa descontaminação seja feita embaixo, inclusive, dos arreios costais do cilindro, tá certo? Que tire o cilindro, descontamine também o cilindro e assim por diante. Tirar o cilindro é tirar o arreio costal, né? E limpar por baixo do arreio costal a roupa química desse trabalhador, fora os pés, as mãos, a axila e assim por diante, tá? Mas tem que levar em consideração isso. Por quê? Porque vai estar contaminado também
é tecido, esse tecido ele tem uma capacidade de absorção, tá? Então a gente precisa tratar dessa forma. Então tá, né? Vamos direto, né, para roupa química nível A. Já falei da diferença dos trajes encapsulados ou não, vamos direto para roupa química nível A. A nível A é o mais alto nível de proteção que nós temos. Então ela é completamente encapsulada, ela te protege inteiro, tá? Por óbvio, né, ela lhe dá muitas limitações contra a mobilidade e quanto ao campo de visão também, né? Virar a cabeça apenas com a roupa química, você pode ter uma dificuldade no campo de visão por conta do painel que ela tem. Perfeito? Agachar, levantar, o calor. Pessoas claustrofóbicas têm uma dificuldade enorme de entrar numa roupa química portando, né, equipamento e tudo mais. Ela pode ter medo de faltar ar e uma série de coisas. Então, existem limitações referente à roupa química e tem gente que, de fato, possui essa limitação. É uma pessoa claustrofóbica, é uma pessoa que ela não está preparada para isso. Então, aqui vai uma dica, né? Antes de você montar o seu time de resposta à emergência com produtos químicos, é importante, né, além de você fazer toda aquele trabalho, né, de cálculo de ar, quanto aquela pessoa gasta e uma série de coisas, se ela respira bem, se não respira, todo o treinamento de produção respiratória, barba, todo pré-requisito, é importante que você teste essa pessoa com uma roupa química, tá? Coloque ela dentro de uma roupa química e faça alguns testes com ela para verificar se de fato ela se sente à vontade ou se ela vai conseguir desenvolver o seu papel em função disso. Então, a roupa química encapsulada, ela serve para quê? Para produtos que não podem de maneira nenhuma, seja ele como respingo, seja ele como vapor, entrar em contato com a sua pele, porque vai causar severas queimaduras. Ou seja, se está dentro de uma bolha e nada entra em contato com você. Perfeito? Por isso, este é o nível mais elevado de proteção química, certo? Aí a gente pode descer um pouco o nível, tá? E quando que a gente desce o nível dentro de uma mesma emergência, tá? É o seguinte, nós falamos de descontaminação. A descontaminação ela fica na zona morna, certo? Então, se quem vai entrar em zona quente, ele está com uma roupa química de mais alto nível, quem vai ficar na descontaminação, ele tem que estar com um nível igual ou menor. Ou seja, ele estaria com nível B ou nível A na descontaminação. Não seria o ideal que ele estivesse com uma roupa química nível C. Perfeito? O que mais? Quando a gente desce, então, para a roupa química nível B, a gente também tem uma proteção para o corpo, para as mãos, para os pés e assim por diante. Só que a diferença é que ele não vai encapsular o seu rosto e o equipamento de proteção respiratória fica para o lado de fora. Tá? O seu EPR vai ficar para o lado de fora. Agora, aqui está uma dica legal. Tá? Quando a gente pensa no reconhecimento e avaliação inicial de um cenário onde a gente não conhece exatamente o que aconteceu, o que vazou, quais são os riscos, não possui nenhum monitoramento específico e assim por diante, a primeira entrada é indicado que você entre com a roupa química nível A, certo? A questão é, por quê? É justamente pelo fato de que você desconhece o perigo, né? Assim como uma atmosfera, quando você não conhece a composição de uma atmosfera, ela é o quê? Imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, perante uma emergência com produto químico, obviamente a gente não conhece a atmosfera, ela é IPVS. Se pensando apenas em proteção respiratória, tá? Poderia colocar o EPR, mas a gente não sabe quanto a proteção da pele, tá certo? A gente pode colocar um autônomo, tá, a proteção respiratória tá bem, e o resto do rosto? Né? Se tiver alguma entrada, então, não é só a proteção respiratória. A proteção respiratória entre nível A e nível B é a mesma. A diferença é a proteção para o corpo. Então, tá? A gente vai levar em consideração essas características. Aí a gente pode descer, né? Mantendo a mesma roupa química, tá? Mantendo a mesma roupa química, descer no nível agora do quê? Da proteção respiratória. Então, agora nós temos um equipamento de proteção respiratória com nível muito mais baixo. Obviamente que ele não pode ser usado em atmosfera IPVS, tá? Obviamente você não vai entrar em um cenário envolvendo produto químico, tá? Usando um respirador com elemento filtrante. O porquê? Porque o elemento filtrante depende da atmosfera e você não sabe exatamente o que tem na atmosfera. Pode ter uma altíssima concentração e vai saturar o seu respirador rapidinho, tá certo? Ou pode ter baixo teor de oxigênio e não adianta você filtrar nada, porque daí você não tem oxigênio. Então, é importante assim,
entenda o seguinte, vai entrar na emergência, tem que ser equipamento de proteção respiratória autônoma. Por definição, por quê? Porque quando a gente não sabe a concentração de determinado produto, essa atmosfera é imediatamente perigosa à vida e à saúde. E para a atmosfera IPVS, requer equipamento autônomo de proteção respiratória. Ou seja, nível A ou nível B. Onde ficaria o nível C? No caso do nível B entrar, uma pessoa entrar na emergência portando equipamentos nível B, tá certo? O nível C, ele pode ficar na descontaminação. É óbvio que os elementos filtrantes do respirador, eles são específicos para determinados produtos químicos. Não existe um elemento filtrante para todos os produtos químicos, tá? Então, você acaba tendo também esse problema e essa necessidade de verificação. É óbvio que tudo isso aí vai estar escrito dentro do seu plano de emergência, dentro dos seus planos operacionais, né? Você vai treinar o seu pessoal, a brigada do seu pessoal, mas é importante a gente saber que essa hierarquia também, a nível de roupa química, tá? Ela é muito importante. Então é o seguinte, né? Vocês perceberam que a hierarquia ela deve ser seguida, né? Seja a nível de proteção individual, seja a nível de sistema de comando de incidentes, tá certo? Então a gente trabalha bastante dessa forma. E se a gente descer um pouquinho mais, o grau de proteção que tenho para tirar, né? Se eu tirar mais alguma coisa aí, não sobra nada do meu trabalhador, né? Aí a gente entra na roupa química nível D, que é o uniforme de trabalho, tá certo? Então, essas considerações, elas são muito importantes, tá certo? Agora, pensa o seguinte, de tudo que nós falamos aqui, tá? Nós falamos aqui até agora, de roupa química, imagina o seguinte, a minha operação de controle de emergência, ela se dá em função do vazamento de um líquido combustível inflamável. Qual é a roupa química que eu vou utilizar? Nível A, B, C ou D? Obviamente, você não vai usar roupa química. Ora, mas como que eu não vou usar roupa química? Não vai. Ah, mas gasolina tem contato com a pele. Bom, vamos devagar. Qual que é o maior risco associado a um líquido combustível inflamável? Por óbvio, é pegar fogo. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com uma roupa química num local desse, tá certo? Vai gerar uma faísca, vai gerar um UVC, alguma coisa, e você vai derreter dentro da roupa. A roupa química vai derreter em cima de você. Então, a análise de risco ela deve ser feita. Nada impede você entrar com uma roupa de incêndio estrutural. Aí já fica mais uma crítica, né? Qual é o padrão da roupa de incêndio estrutural no Brasil? Você tem uma camada fininha de poliuretano dentro dela. Por quê? Porque passa no teste nacional. Se você for pegar uma roupa padrão NFPA, uma roupa padrão americana, você tem uma roupa de dupla camada. Você tem a camada interna e a camada externa. Certo? No Brasil, em geral, as roupas que você compra aí para combate a incêndio, em geral, ela tem uma camada fininha de poliuretano. Serve? Serve, pô. Claro que serve, ela dá uma proteção. O que eu estou dizendo assim, vamos fazer um comparativo, né? A vida é hierárquica, pô. Tem coisa que é melhor, tem coisa que não é tão boa. Tem coisa que dá pra gente comprar, tem coisa que não dá, custa mais caro, é natural isso aí, né? O bom custa caro, a qualidade tem preço. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? A roupa química ela deve ser usada perante uma análise de risco, não existe um padrão. Cada emergência é uma emergência, tá certo? Então pode ser que em emergências envolvendo produtos químicos, como por exemplo, gasolina, óleo diesel, um líquido combustível inflamável, você não vai entrar por óbvio com roupa química, entrar com roupa de combate a incêndio estrutural. Não sabendo a concentração que você tem atmosférica ali, aí você entra com a roupa de incêndio estrutural mais equipamento autônomo. E depois o que você faz? Daí você vai desenvolver a sua habilidade de atendimento. O que é? Vai evitar vapores? Isso é uma ótima. Então você vai lá, aplica espuma e tudo, depois começa a retirar o líquido que você tem, faça monitoramento, vê se tem explosividade, até onde tem, direção do vento, a densidade do gás, tudo isso vai influenciar. Então veja como que durante esse nosso intensivo, né, nós vamos pincelando partes, tá? Nós vamos pincelando itens diferentes para conseguir montar o imaginário de vocês para um possível cenário emergencial. É óbvio que isso não é um curso, é um intensivo onde eu estou entregando ferramentas para vocês. Perfeito? Então, pessoal, que eu diria para vocês agora? A roupa química, então, ela é dividida, ela é hierárquica, tá? Na dúvida, você não sabe qual produto, não existe nenhum tipo de identificação, ninguém te dizer. O
que você faz? Põe o nível mais alto de proteção, tá certo? Identificou, você vai fazer a sua análise de risco, vai verificar as características do produto, por isso que é importante aquela aula, né, de características do produto, né, física e química, por mais que vocês não gostem, ninguém gosta de química e física, né? Todo mundo se dá mal nessas matérias, inclusive eu na graduação só me dava mal, nunca fui muito bem na graduação, porque é muito difícil a química, né? Mas, de maneira geral, isso traz, né, um acervo técnico para a gente conseguir desenvolver as ações emergenciais, é óbvio, com a maior segurança possível, tá? Vocês estão aqui, eu não gostaria de saber de maneira alguma que alguém se acidentou, que alguém faleceu, tá? Por conta de não usar o equipamento adequado. E nem eu gostaria de que acontecesse comigo, tá certo? Então, o que eu diria a vocês, peguem o máximo de informação possível, tá? Peguem o máximo de informação possível quanto ao produto, perigo dele na pele, se é perigoso, se não é. Por exemplo, um ácido fluorídrico, né? Esse ácido é fantástico, porque ele entra na pele, ele vai até o osso e ele vai trabalhar, né? Ele vai corroer o osso. Por que ele entra na pele? Porque a pele ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, né? O que é lipídio? É gordura. Aí entra um termo de polaridade, a polaridade, mas o HF, né, o ácido fluorídrico, ele não reage muito por conta da gordura, ele vai passar. É como se fosse água e óleo, né? Não se mistura com o outro. Mistura bem pouquinho, né? Então, como tem bastante gordura na pele, ele passa, ele vai até o osso, tá? Então, o que faz? Bom, se ficar no osso, ou você corta o dedo, né? Descasca que nem uma banana e faz raspagem no osso, tá? Ou tem que tratar isso aí, tá? Tem que tratar. Então, o que faz? Em geral, uma alternativa de tratamento é cair o ácido fluorídrico, se aplica oxalato. Oxalato, por quê? Porque ele vai formar, né, um fluoreto de cálcio, tá? Porque esse HF vai reagir com o cálcio do seu osso, né? Então, aí, o que se aplica? Se aplica oxalato, vai formar oxalato de cálcio e vai ficar na sua corrente sanguínea. Então, em vez de reagir com o osso, ele vai reagir com o oxalato, vai ficar na sua corrente sanguínea. O oxalato de cálcio é a composição química da pedra no rim. Então, isso aí pode dar pedra no rim. Depois você vai fazer um tratamento colocando é possível. Isso é uma forma de tratamento. Se tiver algum médico aí, existem outras formas. Essa é uma das formas que existe de tratamento. Aí coloca um complexante, né? Um EDTA. O que é um EDTA? Um complexante. Ele pega as moléculas de metais, né? Então, o cálcio é um metal, tá certo? Dentro da tabela periódica das famílias químicas, o cálcio é um metal. Então, esse EDTA ele vai complexar, ele vai pegar os metais ali, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, ele não é seletivo, ele pega tudo que você tem de metal. Então, algum outro metal que você tem no sangue é óxido de ferro 2, o ferro 2, né? E ele vai pegar também ferro 2 e vai te causar anemia. Aí depois vai ter que ficar fazendo tratamento por conta da anemia. Tudo isso por conta do quê? Do contato com ácido fluorídrico, tá? Então, veja só como que é complicado tudo isso aí. Por isso, né? Justamente por isso, existem as roupas químicas. Perfeito? E por isso que tem que existir a descontaminação da roupa química, que foi a aula passada. Porque, por exemplo, eu não tenho nada a ver com a história. Os caras entraram lá na emergência, saíram da emergência, todo mundo lavado de qualquer tipo de produto químico, eu vou colocar a mão lá e vou abrir a roupa química da pessoa, né? Então, ele trouxe a contaminação para cá. Perfeito? Teve até uma pessoa no grupo que comentou isso aí, foi um comentário muito pertinente, foi muito legal. Perfeito, pessoal? Então, eu fico por aqui, tá? Ótima aula a todos. Lembrando a vocês que direto existe a caixa de perguntas lá no meu Instagram. Fiquem à vontade para perguntar os temas referentes a emergências industriais. Tudo bem? Um ótimo dia a todos. Boa sexta-feira. Moderação, porque amanhã tem mais aula. Perfeito? Fiquem com Deus. Um abraço.